Próximo. Quem é esse cara? Não dá pra ver muito bem, Sangue né? fino. Alguém? Não? O pessoal da engenharia é imperdoável, não saber quem é esse gente. cara. Michael Tá, mas Faraday. Faraday vocês sabem quem foi, né? Tudo bem. Dito isso, quem ele foi? Oi? Elétrica, capacitor, motor, indutor, ventilador. Basicamente, a gente deve qualquer coisa que diz respeito a motor elétrico a esse cara. Michael Faraday viveu de 1791 a 1867 no Reino Unido, foi um físico químico. Agora, o que eu mesmo não sabia, algumas coisas que eu não sabia dele, apesar de ter feito engenharia elétrica, é que Faraday, na sua infância, não teve uma educação formal. Tudo que ele teve foi uma educação em casa bastante básica sobre matemática e português. E aos 14 anos, o pai dele era ferreiro, ele vinha de uma família muito simples. Então, aos 14 anos, ele começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar como numa livraria. E ele fazia um trabalho de carregar livros, basicamente de um lado para o outro, e trabalhar com isso. E acabou que ele leu todos os livros que passou pela mão dele nesse período que ele trabalhava na livraria. Então, de uma educação bastante informal, ele passou a ser um conhecedor prolífico de literatura e ciência. E aos 21 anos ele começa a trabalhar como assistente de um membro da Sociedade Real, da Royal Society, um cara que não adianta eu citar, que eu não sei quem é, eu acredito que nenhum de nós conhece. Mas fato é que ele começou a trabalhar para esse cara como assistente, e um tempo depois ele foi convidado por esse cara a ser seu assessor, seu assistente de laboratório. Então foi onde Faraday teve essa inserção no meio científico. E, bom, a partir daí ele tem um currículo absurdo de descobertas e produção de material. Ele, justamente por esse fato dele não ter tido um ensino formal no que seria a escola da época, ele era um cara muito intuitivo. Então, boa parte das descobertas dele vieram de experimentos de intuição. Então, ele era um cara que começava a fazer experimentos e começava a intuir coisas, e as coisas realmente estavam certas. E aí, com isso, ele é responsável por grandes descobertas na área de eletromagnetismo, eletroquímica, ótica, enfim, a lista vai longe. Um dos dados interessantes que tem aqui é que em 24 anos ele apresentou mais de 30 trabalhos para a Sociedade Real, e a bibliografia dele até esse momento contava com mais de 500 papers. Então isso com 30 anos, sendo que ele partiu dos 21. Agora, mais importante que isso é que Faraday era um cristão convicto e dedicado. Em 1844, com 44 mais 9, 53 anos, ele teve indicação de mais de 70 sociedades científicas da época para ser o presidente da Royal Society no Reino Unido. Mas ele declina do convite, e um dos biógrafos dele, comentando a respeito desse declínio dele, do convite que ele recebeu, foi que, como cristão, Faraday sentia que nenhum momento dado por Deus deveria ser perdido. Seu tempo era estritamente controlado, e por isso ele seguiu os dois, tanto a sua ciência quanto a sua religião, com total dedicação. Ele recusa o que seria o convite para estar no lugar mais alto da sociedade científica da sua época, porque ele acreditava que o tempo dele não deveria ser não deveria ser desperdiçado ou mal aproveitado. E dentre as muitas questões e descobertas dele, um episódio que ilustra bem o ponto dessa convicção de Faraday a respeito de que não havia contradição entre o que Deus revelava na palavra e o que Deus revelava através das descobertas científicas. Um episódio bastante curioso é que Faraday, num determinado momento, ele estava convencido de que devia haver alguma relação entre a gravidade e a eletricidade, o magnetismo e outras forças. E então ele vai para o laboratório, se enfia lá, fica fazendo diversos experimentos em torno disso, e ele não consegue comprovar.
Mas mesmo não conseguindo comprovar, ele escreve que esses resultados negativos, aspas, não fazem estremecer meus fortes sentimentos da existência de uma relação entre a gravidade e a eletricidade, apesar de não terem dado prova de que tal relação existe. Então, ele está ali no laboratório, não consegue comprovar sua tese, mas existe nele uma consciência de que essa relação existia. E essa consciência de que essa relação existia era justamente porque ele cria que Deus criou um mundo muito coerente e harmonioso, então essa relação deveria existir. E apenas 70 anos depois, e aí ele já falecido, Einstein vem e comprova que essa relação, essa intuição dele estava correta. E essa intuição ele teve justamente por causa da sua fé. Então é interessante esse modelo de integração que Faraday e o Kepler, que eu citei um pouco antes, tinham. Eles tinham uma consciência muito forte a respeito de Deus ter sido o criador de todas as coisas e que por isso havia uma ordem e uma lei natural nas coisas, e essa lei poderia ser encontrada. E eu creio que essas questões lançam luz e lançam questões para a gente sobre a forma como a gente relaciona a nossa fé com aquilo que a gente faz. Hoje existe o Instituto Faraday, né? Que Sim. é para incentivar e financiar pesquisas envolvendo ciência e religião.